Vamos para mais uma aula de eletrônica digital e dessa vez nós vamos conhecer os mapas de Carnot, especificamente como a gente vai fazer para construir um mapa de Carnot nessa aula, e no próximo vídeo a gente vai fazer alguns exercícios para aplicar o mapa de Carnot que a gente aprendeu a construir nessa aula. Então, relembrando, nas aulas anteriores nós aprendemos como a gente faz para sair de uma tabela verdade e tirar dela o circuito lógico e a expressão booleana que resultam nessa tabela verdade. Para isso, a gente usou o método da soma dos produtos, que é esse aqui, onde a gente, a partir de uma tabela verdade, separa cada linha contendo o resultado 1 e cria um produto para cada linha, onde se a entrada for 0, a gente vai inverter essa entrada, e se a entrada for 1, a gente vai passar essa entrada direto para a entrada da porta E sem inverter. A ideia então é que cada linha seja um produto, ou seja, uma porta E no final todas as portas sejam somadas, ou seja, uma porta OR. Por isso, soma dos produtos, que resulta em um circuito assim para esse exemplo aqui. O problema é que esse método que a gente aprendeu para a soma dos produtos, ele não é eficiente em termos de complexidade do circuito, tamanho do circuito. Ele é fácil de fazer, só que, como vocês devem ter percebido, se você tiver um grande número de uns, o seu circuito fica bem grande, embora na prática não seja necessário sempre um circuito tão grande para conseguir esse mesmo resultado. Então, a ideia é que a gente precisa simplificar o nosso circuito de alguma forma. E hoje a gente vai conhecer uma técnica para simplificar um circuito lógico. De novo, a gente vai sair a partir da tabela verdade e construir um circuito de soma dos produtos, mas com um método diferenciado, onde a soma dos produtos vai ser já simplificada e não com todos os produtos. O método é o método do mapa de Carnot, e para utilizar esse método a gente precisa começar construindo o tal do mapa de Carnot. E para mostrar para vocês como se constrói esse mapa, a gente vai começar vendo uma tabela verdade simples de duas variáveis. Para esse caso, a gente vai sair com um mapa de também duas variáveis. Então tá aí as minhas entradas A e B, e eu vou ver qual seria o circuito de soma de produtos para cada linha. Se todas as linhas fossem 1, eu teria esses circuitos de soma do produto, onde eu tenho aqui a minha soma do produto 0 com 0 fica A barrado, B barrado. Depois, a minha soma do produto 0 com 1 fica A barrado, B. Depois, a minha soma 1 com 0 fica A, B barrado. E por fim, eu tenho 1 com 1 que fica AB. Então, a ideia agora é que nós transformaremos esta tabela em algo mais, em um layout diferente, que é esse aqui. Eu vou colocar uma variável, quando eu tenho duas, eu vou colocar uma variável na vertical e uma variável na horizontal. E cada possibilidade dessa variável. Então, A pode ser barrado ou não, B pode ser barrado ou não. Então, aqui a gente tem A barrado, A, B barrado, B. E a gente cruza cada uma dessas combinações. Então, nesse espaço,
eu vou ter A barrado, B barrado. No próximo espaço, eu vou ter A barrado, B. Depois, embaixo, A, B barrado. E depois, A, B. Concluído isso, agora nós vamos enumerar cada linha da nossa tabela verdade original e comparar com os campos do mapa. Dessa forma aqui. Linha 1, percebam que a linha 1 contém A barrado, B barrado. Assim como o campo 1 do nosso mapa de Carnot. E o mesmo vale para cada um dos outros itens. Ó, linha 2, A barrado, B. E ela encaixa com A barrado, B aqui. Linha 4, mesma coisa, AB, e ela encaixa com o campo 4 lá do nosso mapa de Carnot. Até aqui, muito simples. Então, para construir um mapa com duas variáveis, basta fazer isso. Depois a gente vai ver o que a gente faz com esse mapa para efetivamente simplificar um circuito. Antes disso, nós temos um porém para tratar, que é o fato de que os mapas de Carnot obedecem o chamado código Gray. O código Gray é um código binário onde apenas um algarismo muda de valor entre o seu algarismo e os adjacentes, ou seja, o que está imediatamente antes para o atual só pode mudar um caractere. Do atual, porque está em seguida, só pode mudar um caractere. Por exemplo, 0, 1, 1, a sequência em binário depois dele seria 1, 0, 0. Só que no código Gray não é, porque no código Gray não pode mudar os três algarismos ao mesmo tempo. Aí teria que se fazer um arranjo para que de 0, 1, 1 se vá para 1, 1, 1, por exemplo. E depois ajuste os outros valores. No caso do mapa de Carnot, o que acontece é que as variáveis elas precisam mudar apenas uma variável de cada vez. Quando a gente tinha um mapa de duas variáveis, não tem problema, porque na horizontal tem uma variável, na vertical tem outra. Só que agora, quando a gente fazer um mapa de três variáveis, nós vamos ter que colocar uma variável na vertical ou na horizontal e duas variáveis na outra direção. Por isso que a gente vai ter que seguir o código Gray no sentido de que com três variáveis eu vou ter A barrado, B barrado. Depois A barrado, B. E depois eu não posso ir para A, B barrado. Porque se eu fizer isso eu vou mudar as duas variáveis ao mesmo tempo. E eu só posso mudar uma. Então vamos ver o que acontece. Aqui eu tenho uma tabela verdade para três variáveis. Aqui eu tenho a soma do produto para cada linha. E aqui eu comecei a construir o mapa de Carnot de três variáveis. Eu coloquei na horizontal a variável C. Então ela começou com C barrado. E na vertical as duas variáveis A e B. E aí o que vai acontecer é que no C eu vou simplesmente adicionar a sua versão não barrada. Então C barrado e agora C. E no A barrado, B barrado, eu vou descer e vou mudar uma variável apenas de forma a termos A barrado, B.
E na linha seguinte, eu vou para AB, em vez de AB barrado, que seria o que a gente esperaria seguindo a sequência binária tradicional. Por quê? Porque dessa vez eu só posso mudar o A e o B vai ter que continuar igual, visto que na linha de cima eu mudei o B. Da mesma forma, a nossa última linha no mapa de 3 variáveis vai ser A, B barrado. Porque, novamente, aqui o A se manteve, aqui o B se manteve e aqui o A se manteve. Isso é importante porque quando a gente começar a simplificar circuitos, a gente vai perceber que um dos recursos do mapa de Carnot é a possibilidade de que o mapa seja enrolado, ou seja, a parte superior dele está em contato com a parte inferior dele, e percebam que aqui B barrado é o mesmo que aqui embaixo, B barrado. Agora vamos preencher esse mapa com todas as combinações. Nossa primeira linha, primeira coluna, A barrado, B barrado, C barrado. E depois A barrado, B barrado, C. Em seguida, A barrado, B, C barrado. E A barrado, BC. Até aqui tudo bem? Só que a linha seguinte é AB, C barrado. E AB, C. Já deu para perceber, chegando aqui, que esse campo corresponde à nossa última linha da tabela verdade, mas ele não é o último campo do mapa. Isso acontece por causa do nosso código Gray que a gente precisa seguir. Portanto, está aqui o nosso modelo de mapa. Vamos enumerar as linhas e enumerar os campos equivalentes. Ver como ficou. Aqui está. Percebam que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 na última linha e 7 e 8 em cima. Isso é muito importante. Por enquanto, eu vou querer que vocês no futuro apenas utilizem o mapa para simplificar. Um mapa que já está, utilizando o mapa que já está pronto, que eu vou fornecer, que é esse que a gente viu aqui. Mas lembrem-se, quando construir o mapa, e mesmo quando utilizar ele, que para 3 variáveis ou mais, ele não é uma sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque o código Gray faz com que essas linhas, as duas últimas linhas, no nosso caso de 3 variáveis, mudem de posição. Isso é tudo então para construção de um mapa de 3 variáveis e de 2 variáveis, como a gente viu antes também. E na nossa próxima aula eu vou mostrar como a gente utiliza essa coisa que a gente acabou de construir para realmente chegar em um circuito lógico simplificado. Então, até a próxima.